Pessoal, neste vídeo, gostaria de compartilhar com vocês como usar o SAR parabólico, que significa indicador de parada e reversão, para ajudar na negociação. É um indicador que vem embutido em quase todas as plataformas existentes e suas configurações padrão são as seguintes aqui. Ok, vou deixar com as configurações padrão. E como você já pode ver, há pontos impressos abaixo e acima do preço. A regra geral é que, quando os pontos estão abaixo do preço, está nos dizendo que está em tendência de alta. E da mesma forma, se estiver acima dos preços, é uma tendência de baixa. Gostaria de mostrar a vocês como eu pessoalmente uso o SAR como um gatilho para me colocar em uma negociação. Ok, e isso pode ser para diferentes fases do mercado, para fugas, para continuação ou para reversões. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui de como podemos usar SAR para negociação de fuga. Vamos falar sobre esse intervalo específico. Aqui temos um teto aqui. Você pode desenhar uma linha horizontal ou, se preferir, uma linha de tendência ali. Não há nada de errado com o fato de termos uma fase de consolidação após um período de tendência de baixa e, por exemplo, digamos que estamos tentando seguir em frente aqui bem na quebra desse intervalo. O que você pode fazer em vez de esperar por uma quebra de linha de tendência é entrar quando este pontinho aqui aparecer. Ok, este pontinho aqui embaixo aparecerá assim que os preços tocarem o fundo. Este pontinho aqui aparecerá assim que o preço atingir um ponto superior. Ok. E quando a vela finalmente fechar, então ele imprime. Então, inicialmente, no fechamento desta vela, há um ponto superior impresso aqui e, assim que o preço o atinge, isso é impresso na parte inferior. Como eu gosto de usar SAR para uma negociação de fuga. Sim, não é um indicador perfeito. Se você tivesse visto um sinal de compra aqui e tivesse entrado assim que esta vela tocasse o ponto superior, você provavelmente seria parou. Ok, é um sinal falso na maioria das vezes. Você ainda tem que fazer sua análise. Você não pode simplesmente pegar e negociar os pontos cegamente. Então o que você tem que fazer é primeiro identificar o intervalo e, assim que você antecipar uma fuga de uma maneira ou outra, você espera que o SAR apareça para lhe dizer quando puxar o gatilho. Ok. Se você tivesse usado um método de quebra de linha de tendência, você teria entrado um pouco mais tarde. Aqui, se você tivesse usado o SAR, você poderia obter uma entrada melhor. Porque eu prefiro usar o SAR às vezes em comparação com o uso de uma quebra de linha de tendência. Porque desenhar linhas de tendência é uma coisa subjetiva. Certo, algumas pessoas vão desenhar assim. Algumas preferem desenhar horizontalmente. E isso não é errado dizer. Ok, então há muitas maneiras de desenhar. Ou, se você já viu algo diferente, você pode escolher desenhar uma linha mais íngreme. Assim, tudo é válido, pessoal, mas com o SAR é objetivo. Ok, você negocia quando ele diz para você agora. Vamos dar uma olhada na continuação. Negocie com ela e
Você pode ver aqui que há uma linha de suporte que se transforma em resistência. Tudo bem, agora todos sabemos que todo suporte geralmente se torna resistência futura e esta é uma tendência clássica de retrocesso em um nível em jogo e esperamos que uma continuação aconteça com o desvantagem ok. Então, temos outro padrão aqui que forma um triângulo. Há algumas maneiras de entrar em um curto aqui. Você pode imediatamente colocar um curto aqui, nada de errado com isso, ok, e ser o primeiro a entrar. E como você pode ver, é necessário mais tempo para os preços e para os compradores e vendedores se acumularem bem antes de ir para um lado. Então o que acontece é que se você clicar em entrar aqui, então se você tivesse entrado aqui, provavelmente poderia fazer alguns pips no caminho para baixo, mas deu outro empurrão à perfuração de cabeça através dele. Forma o falso. Aqui é um rompimento falso. Essencialmente isso induziria as pessoas a pensar que vai subir bem, mas em vez disso ele desceu agora neste caso. Usando uma parábola Cesar-Cell. É muito útil para nos dizer quando é o momento certo para entrar em curto e, claro, você tem a opção de usar uma quebra de linha de tendência também. Então se você é alguém que quer ver alguma confirmação de preço, ok, nós não queremos ser os primeiros a pular para vender aqui ou vender aqui, você quer ver o preço indo para o nosso lado antes de pular. Ir para a terra e fazer uma venda aqui, perfeito, também coincide com esta quebra de linha de tendência. Sinal limpo e bom aqui. E você pode colocar um stop loss aqui e mirar em algum lugar abaixo do suporte anterior. Parou aqui. Ou se você tivesse colocado um pouco frouxamente, você poderia segui-lo até aqui. Ok, você poderia segui-lo no último ponto ou no penúltimo ponto. É assim que eu costumo fazer para arrastar com o SAR. Agora outro exemplo seria ser para um comércio de reversão. Ok, vamos manter a mesma linha no gráfico aqui, mas o que temos aqui é essencialmente um movimento falso para cima, é esse cara aqui. E é muito difícil puxar uma célula aqui, pessoal, ok. Eu raramente troco reversões a menos que eu veja um proeminente nível no período de tempo superior, ok. Isso está basicamente nos dizendo que é hora de vender, pois os preços estão disparando para cima. É quando temos que enfrentar nossos medos de negociação. Não é fácil apenas entrar em uma venda, pois os preços estão indo contra você, ok. E com o SAR, ele nos diz para esperar, ok. Ele nos diz quando devemos entrar em curto. Se eu tivesse usado uma linha de tendência, eu teria ficado vendido aqui, ok, porque este é essencialmente um movimento falso para o lado positivo. Sobe brevemente e vai rapidamente, tudo bem, uma vez que fecha abaixo desta linha é acionado para curto. E se você tivesse esperado pelo SAR, teria ficado curto por aqui. Então, como vocês já podem ver, usar o SAR no momento certo com sua análise pode lhe dar uma vantagem no mercado, ok. Isso lhe dá o gatilho que você precisa ver, porque nossa mente está sempre pregando peças conosco e, às vezes, como traders discricionários, precisamos de algo mais sólido, algo mais objetivo, sem adivinhar, para nos dizer o que fazer. Posso dizer a vocês que o SAR
fez exatamente isso por mim agora, com o que foi dito, eu realmente programei meu próprio SAR EA. Ele deve ser usado como um EA semi-automatizado, não se destina a substituir o comerciante que você ainda precisa saber analisar sua carga e quando deixar o EA. Pegar o trade para Volt e executar para Volt, assim Volt pode se afastar do gráfico. E quando voltar JA está em curto OK. A execução é acionada pelo EA, mas você ainda está comandando o EA sobre o que fazer, então este é o testador de estratégia, ele é destinado a propósitos de teste de volta. E conforme você puxa o EA, ele vem com essas configurações aqui e eu vou orientá-lo através de caras. E explicar a você que eles são e como você pode usá-los. Então a primeira coisa a fazer é decidir se você deve procurar por compras ou vendas. E uma entrada de sinal para uma compra significaria que os preços estão em tendência de baixa no momento em que atingem um desses pontos. Vai levá-lo a uma negociação longa, isso é o que significa uma entrada de sinal para um comprador. E é o oposto de vender, se for uma tendência de alta no momento em que o preço atingir um desses pontos mais baixos, ele o levará a uma célula imediatamente OK. As barras de stop loss são as últimas 10 barras da entrada no mercado. Vai encontrar o ponto mais alto para a venda, que é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 OK. Então o ponto mais alto das últimas 10 barras, isso é o que significa OK e o oposto é verdadeiro. Para esta compra aqui, se você tivesse comprado aqui, seu stop loss provavelmente estaria abaixo deste ponto OK. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sim, exatamente. Logo abaixo aqui OK, você poderia mudar os números para 15, digamos. Então contaria os últimos 15 bears a partir deste ponto e encontre o ponto mais baixo. OK, então lembre-se do ponto mais baixo para viés no ponto mais alto para células, que é para a entrada de sinal. Para a entrada imediata eu fiz um recurso, onde se você quiser apenas participar imediatamente no mercado pessoal OK, digamos que você esteja neste ponto do gráfico aqui e esteja pensando consigo mesmo, eu só quero entrar agora, por qualquer motivo. Tudo o que você precisa fazer é configurá-lo para comprar ou vender e mudar isso para verdadeiro. E vai entrar no mercado imediatamente sem nenhum sinal. OK, ainda vai calcular seu ponto de stop loss OK e seu risco aqui. 0,1 significa um OK, vai calcular onde está a entrada e onde está o stop loss. Vai entrar muito tamanho, para que, se você perder, perderá uma porcentagem do saldo da sua conta. Calcule a distância entre sua entrada e seu stop loss. E multiplique por 2 para definir seu TIP em algum lugar aqui OK, essencialmente para uma negociação de 2 horas OK, é isso que é a entrada imediata. E vamos dar uma olhada em um exemplo onde eu poderia mostrar a você entrada de pullback. OK, digamos que você está tentando entrar em um curto aqui. E você está esperando o sinal para dizer para ir curto. A entrada de pullback está entrando em um pullback e adiciona um desconto, que é a mentalidade das pessoas que estão tentando responder em um pullback OK, então digamos que isso diga para você entrar vendido aqui. Você quer aceitar, mas você quer esperar pelo desconto. OK, eu tenho o nível 38,2, 50 e 61,8. Então o que ele faz? Vai colocar um limite de venda OK assim que o preço toca nesta célula, este ponto aqui.
Ele diz para você entrar em uma célula, mas em vez de vender imediatamente, ele vai colocar um limite de célula de 38,2 a 50 ou 61,8 de acordo com o que você disse aqui, ok? O limite de célula permanecerá no lugar para os próximos 12 compassos, tudo bem? E depois que 12 compassos passarem, ele vai se deletar. Então esses são os 3 recursos de entrada. Vamos falar sobre o número mágico aqui. Então para cada negociação feita por um EA, ele será acompanhado por um mágico número. Só pode haver uma negociação por número mágico a qualquer momento, é assim que defini este EA para ser. Então se você deseja puxar o EA em um segundo gráfico, você precisa alterar isso para qualquer número, ok? Não pode haver 2 EAs com um número mágico. O segundo não será executado. Você pode mudar isso para 2,23. Ou apenas 3, não importa, ok? Tem que ser diferente. E é basicamente isso. Vamos pular para um testador de estratégia aqui. E eu vou te mostrar alguns dos recursos aqui, ok? Então, vamos apenas para uma entrada de sinal por. Se você escolher, se você não definir a entrada pullback como true, então esses níveis não estariam em jogo de qualquer maneira, ok? Não se preocupe com eles se você definir isso para verdadeiro. Então você tem que mudar isso para falso, ok? Só pode haver um modo de cada vez. Então vamos verificar a entrada de sinal para risco de compra para a bandeja 0,02. Magic Number on Tip Multiple Tree. Ok, então estamos em uma tendência de alta no lado esquerdo. Aqui você pode ver que estamos procurando para a entrada do sinal de compra é definido como verdadeiro, o resto como falso. Então precisamos ver bem este ponto aqui. Então estamos em uma tendência de baixa e estamos esperando para subir. Quando o preço atingir o ponto superior, entraremos sozinhos lá, você, ok? Estamos muito tempo aqui. Stop loss joga abaixo das últimas 10 barras mínimas e isso é 3 para 1. Ok, cerca de 50 a 150. Este é um sinal. Esta é uma compra para o modo de entrada de sinal. Vou pular a entrada imediata e vou apenas mostrar a vocês a entrada pullback. Vamos fazer isso para uma célula, desta vez. Vamos fazer o 50, leve isso para 2. Agora estamos procurando por células. Stop loss e o preço de entrada original. Estamos esperando por essa contagem. Estamos basicamente dizendo que se for até 50, então teremos uma entrada melhor onde queremos participar. E isso também é definido em 3, 2, 1. Não há 2 para 1, desculpe, é um tip múltiplo 2. Ok, não é acionado então. Eu não considero que seja válido mais. Outro. Nós colocamos um limite de célula em 50, retração. Acaba sendo uma perda, ok?
Então obrigado por assistir a este vídeo pessoal. Se você acha que este pode ser útil para ajudá-lo em sua negociação, por favor visite o link em meu site, está declarado na parte de descrição abaixo. Ele o levará a um artigo sobre o SAR. Se você precisar de mais informações sobre como usá-lo e entender os recursos que mencionei, mas apenas no caso de eu ter perdido alguma coisa, está em um artigo no meu site, então você pode visitar o link abaixo e obter o seu EA de graça. No momento só está disponível para MT4, ainda não fiz uma versão para MT5, que acredito ser a que a maioria das pessoas está usando de qualquer maneira. Ok, e vou terminar esse vídeo aqui. Obrigado por assistir pessoal, boas negociações.